Vamos lá, 19ª questão da lista de calor latente, tá? Da PUC 2017. Um chefe de cozinha, né, que é um chefe de cozinha, tá ok, em francês, precisa transformar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 40 graus Celsius em 10 minutos. Ele precisa fazer isso. Para isto, utiliza uma resistência elétrica percorrida por uma corrente elétrica que fornecerá calor para o gelo. Ou seja, vai passando uma corrente elétrica por um ferro, esse ferro vai esquentando e vai transferindo energia para a água, tá ok? Calor para a água. Supondo-se que todo o calor fornecido pela resistência seja absorvido pelo gelo e desprezando-se as perdas de calor para o meio ambiente e para o frasco que contém o gelo, a potência desta resistência deve ser em watts, no mínimo, em watts, no mínimo igual a. Então vamos lá, caras, bem simples a ideia, tá ok? Se ele quer potência, eu vou colocar aqui do lado. A fórmula para calcular a potência é a energia fornecida, e como a gente está falando de calor, essa energia é calor, dividido pelo tempo que passou-se fornecendo essa energia, tá bom? Pronto. Bem simples aí. Só que é o seguinte, para achar a potência, eu preciso dessas duas coisas. Quantidade de calor. Professor, eu sei quanto de calor foi fornecido? Não, cara, você não sabe, infelizmente, ainda. Professor, eu sei quanto tempo passou se aquecendo? Sei, foram 10 minutos, tá bom? Então, nós vamos atrás aí da quantidade de calor e depois substituímos na fórmula da potência. Antes de achar a quantidade de calor, vamos primeiro descobrir quais foram os processos até que eu obtivesse água a 40 graus Celsius. Nós sabemos que o processo é um pouco longo às vezes. O processo ocorreu da seguinte forma. Eu tinha gelo a 0 graus Celsius, tá? E esse gelo vai receber um calor que a gente chama de calor latente para se transformar em líquido. Vou até pintar aqui para ficar bonitinho, tá? Esse negócio. A 0 graus Celsius. Tá ok? Então, o calor que ele recebe daqui para cá vai ser calor latente. Ou seja, a gente calcula utilizando o quimolesa. E não é qualquer calor latente, é o calor latente de fusão. Tudo bem? Pronto. Depois de calcular essa quantidade de calor, nós vamos seguir o processo. Essa água ela vai ser aquecida até 40 graus Celsius. Como não houve mudança de fase, deixa eu pintar a água aqui para ficar bonitinho. Pronto, pintei esse treco. Como não houve mudança de fase, então ele vai de 0 até 40 e o calor que a gente fornece a ele é o calor sensível, ou seja, quimacete. Tá bom? Então, ó, quimolesa e quimacete. Tranquilo? Se eu calcular esses dois calores aqui, eu vou saber o quanto de calor foi dado total aos meus cubos de gelo para que eu pudesse cozinhá-los. Cozinhar algum alimento, tá? Não vou cozinhar água, não. Então vamos lá, vamos atrás deles. A quantidade de calor total recebida vai ser igual ao calor latente de fusão mais o calor sensível para levar de 0 até 40. Então vou botar aqui, ó, de 0 até 40, tudo bem? Então vamos lá. O calor latente a gente calcula assim, massa do gelo vezes o calor latente de fusão, mais o calor sensível vai ser a massa da água no meu estado líquido, vezes o calor específico da água no estado líquido, vezes a variação de temperatura. Professor, quanto foi que a temperatura variou? Eu já vou colocar. Ela foi de 0 para 40. Então, ela aumentou 40 graus Celsius. Tá? E vamos substituindo aqui os valores. A massa do meu gelo é de 10 gramas. A quantidade, o calor latente de fusão, nós vimos aqui, é 80. Mais a massa de gelo que foi convertida em água, vamos supor que foi integralmente convertido, então também é 10 gramas. O calor específico da água no estado líquido, nós sabemos que é 1. Tá? Vezes 40. Então, só ir substituindo e multiplicando. 10 vezes 80 dá 800. Mais 10 vezes 1, 10. Vezes 40, 400. Então fica, quantidade de calor é 800 mais 400, que dá 1.200
calorias, tá ok? Então essa deve ser, né, a quantidade de calor fornecida. Só que é o seguinte, para a gente achar a minha potência em watts, esse cara não pode estar em calorias, porque watt, tá, uma coisa que você não pode esquecer nunca, 1 watt é a mesma coisa que 1 joule por segundo. Então a energia necessariamente tem que estar em joules, não esqueça. Então, professor, como é que eu vou fazer para transformar a caloria para joule? É fácil. Ó. Uma caloria equivale a 4 joules. Então, basta multiplicar o meu calor em calorias por 4 para achar ele em joules. Então, eu faço isso. 1.200 vezes 4 vai dar igual a 12 vezes 4 é 48. Aí eu acrescento os 2 zeros. Então isso daqui vai ser igual a 4.800 joules. Tudo bem? Pronto, professor. Achei a energia. Que bom, cara. Tenho o tempo. Vou aqui achar a potência. Então a potência vai ser potência é igual a quantidade de calor, que é 4.800 joules, dividido pelo tempo que ele passou aquecendo, que foi de 10 minutos. Professor, mas minuto não bate com joule, eu tenho que transformar isso aqui para segundos. Fácil, cara. 1 minuto tem 60 segundos, então 10 minutos tem 10 vezes 60 segundos. Tranquilo? Então vamos fazer aqui o que dá para fazer. Ó. Vou cancelar esse zero com esse zero, vou cancelar esse zero com esse zero, então vai ficar 40 dividido por 1 vezes 6. 1 vezes 6, nós sabemos que é 6. 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 dá 8. Então, 8 watts é a potência que deve ter a minha resistência elétrica. Tudo bem? Bem fácil a questão, não é isso?